Pava, Capis, Filipinas, 21 horas. Alessandro foi para casa. Estava cansado e chateado, pois o legista ainda estava periciando as vítimas e não tinha nada para ele. Parou seu carro atrás do jipe de Pedro e o viu sentado no degrau da casa fumando. Foi até o irmão e sentou ao seu lado e disse: "Eu sinto muito por Angelina. Sei que gostava dela e prometo que faria o possível para pegar quem fez isso." Pedro deu uma tragada em seu cigarro e, depois de soprar suavemente a fumaça, falou: "Sabia que o filho que ela esperava era meu? Estávamos nos preparando para contar para o marido dela. Eu iria assumir ela, Alessandro, e cuidar dela mesmo que todos ficassem contra nós." Alessandro escutou de cabeça baixa e respondeu: "Eu já sabia de vocês dois. O marido dela também. Ele veio se queixar comigo e eu prometi que conversaria com você. Mas aí foi tanta coisa acontecendo de vez que acabei esquecendo." Pedro encarava o irmão enquanto ele fazia essa revelação. Depois deu outra tragada em seu cigarro e disse: "Aquele miserável. Foi reclamar de quê com você? Vivia traindo ela e essa última amante arrancava tanto dinheiro dele que ele deixava de cumprir com as obrigações em casa. Nem foi macho para reclamar comigo. Ele sim merecia o fim que teve." Alessandro encarou o irmão e disse incomodado com a forma que ele falou, aprovando a morte de um ser humano só porque estava ressentido. "Quando eu prender esse louco canibal, você poderá apertar a mão dele agradecendo por ele ter matado seu rival." Pedro não se importou com o comentário, mas afirmou para o irmão: "Nunca vai pegá-lo, Alessandro." "Por que diz isso? Logo terei as provas do legista e as impressões digitais. Essa coisa é uma caçadora, Alessandro, e você é uma mente fechada. Enquanto for assim, nunca vai pegá-la." Ele deu um último trago e jogou a bituca no chão, pisando-a. Bateu amigavelmente no ombro do irmão e entrou. Alessandro ficou perdido em seus pensamentos. Pelo jeito que Pedro falou, ele também pensava como a avó. Ele suspirou. Seria mais um a pegar no pé dele com essas crendices. Quando resolveu entrar, Alessandro se deparou com uma tigela de arroz no canto da porta. No canto da porta de entrada, e um colar de alho preso à porta. Ele sacudiu a cabeça achando que sua avó estava exagerando com suas crendices. Entrou e, ao passar pela sala, a viu sentada em sua cadeira bordando. Como estava se sentindo culpado pela forma que a tratou mais cedo, ele foi até ela e disse: "Vó, me perdoe pela forma que a tratei hoje na delegacia. A cobrança e a pressão em cima de mim são muitas e acabei perdendo a paciência justo com a senhora." Dona Melinda colocou o bordado de lado e bateu as mãos no colo. Alessandro sorriu. Não que ele coubesse sentado no colo dela. Já tinha passado da idade e do tamanho de caber em seu colo. Antes ele era um garoto franzino e menor que o irmão mais velho. Hoje ele tinha 1,80 m, era forte, mas ele sabia o que significava aquele gesto. E ele pensou que depois de dias difíceis como aqueles, um colinho faria bem. Ele se levantou e sentou no chão de costas para a avó, recostando-se no colo dela. Ela puxou o elástico de seu cabelo e soltou e começou a passar os dedos pelos cabelos dele. Alessandro fechou os olhos sentindo aquele carinho. Sua avó então falou usando os dedos como pente: "Sabe, Alessandro, você tem os cabelos de sua mãe, além de ser um milagre." "Eu sei, vó. Você diz isso sempre que pega neles. E também sempre diz isso, que sou um milagre, e sempre conta a história." "Mas não contei a história toda. Tinha medo que isso prejudicasse sua vida de alguma forma. Mas agora, acho que é necessário que você saiba de toda a verdade.
e de como sua mãe morreu quando deu à luz a você. Ele tentou se virar para olhar para sua avó, mas ela o colocou de volta na posição e continuou. Minha filha Alessandra, minha filha querida, ainda sinto falta dela. Vocês moravam na parte mais rural de Pava. O pai de vocês era um homem casado, e para esconder minha filha de sua esposa, levou ela para essa maldita vila. Ele raramente a visitava. Eu sempre ia lá ver se ela precisava de alguma coisa. Uma vez cheguei lá e o Pedro já estava coroando. Uma senhora da vila que ajudou com o parto. Eu dei conselhos para ela largar esse homem, para que ela voltasse para casa, que eu ajudaria a criar o Pedro. Mas ela não quis, estava enfeitiçada. Quando Pedro fez 6 meses, ela estava com 1 mês de grávida. Por isso você e seu irmão fazem aniversário no mesmo mês. Diferente de como fazia quando ela estava grávida de seu irmão, que ele a visitava, seu pai, aquele porco imundo, nunca mais a visitou. A deixou sozinha com um bebê e grávida de outro. Ele foi embora com a esposa e os filhos para os Estados Unidos. Eu contei à sua mãe e implorei para que ela viesse morar comigo. Ela não quis. Ficou com vergonha dos vizinhos e dos olhares acusadores. Eu ia lá todos os dias. Quando ela estava com 7 meses, eu fui para lá e ficaria até que você nascesse. Dona Melinda parou, respirou fundo. Ficou com receio de contar. Alessandro então disse: por favor, não desista agora que começou. Ela bateu de leve no ombro dele e respondeu: não desisti, Lessan. É que a lembrança ainda me assusta. Pedro saiu de seu quarto para beber água e, quando viu os dois, pegou a água e entrou na sala dizendo: eu também quero. Estou precisando de um carinho desse. Dona Melinda riu e disse: que bom que está aqui. Assim os dois ficam sabendo de uma vez. Sabendo o que, vovó? Pedro perguntou curioso. Sobre o motivo da morte de sua mãe. Pedro ficou sério e se afundou na poltrona, enquanto Dona Melinda continuava. Como eu disse, fui ficar com sua mãe quando ela estava com 7 meses. Eu dormia em um quarto com você, Pedro, e sua mãe no quarto do casal. Mas naquela noite eu não estava conseguindo dormir. O calor estava demais, então abri a janela um pouco para refrescar. Daquela vez que fui para a vila ficar com sua mãe, notei um comportamento estranho dos moradores. Os afazeres se encerravam às 5 horas, até os bares fechavam nesse horário. Às 6 horas as ruas estavam vazias e as casas todas fechadas. Alessandra me disse que as pessoas estavam com medo. Quando perguntei do que, ela me disse: crendices do povo humilde, mãe. Nisso você lembra ela, Alessandra, completamente incrédulo. Eram 7 horas e um pouco. Sua mãe já havia ido dormir. O silêncio da vila foi quebrado por gritos horríveis. Eu cheguei a achar que havia uma mulher dando à luz. Os gritos gelavam a alma. Eu pensei em abrir a janela, mas senti um medo sem explicação. Então só cobri você, Pedro, e fiquei rezando para aqueles gritos pararem. Acabei cochilando, mas como disse, eu acordei com calor. Abri a janela e espiei para fora. Tudo estava quieto, exceto um som estranho à distância, que soava como tique, tique, tique. Nunca tinha ouvido aquele som antes, e por isso fechei a janela. Aqueles dias estavam estranhos naquele lugar. Como você fez agora, Pedro, eu me levantei para pegar água e passei no quarto de sua mãe para ver como ela estava. Foi quando vi a coisa mais assustadora da minha vida. De início eu achei que fosse uma cobra, que vinha do telhado, mas ao iluminar melhor com o lampião que estava no quarto de sua mãe, eu caí para trás.
Sua mãe se debatia na cama, e uma coisa da grossura de uma cobra coral entrava pela sua boca. Eu fiquei sem saber o que fazer, então encostei o lampião naquilo que saiu com a violência da boca de sua mãe, e tentou me atacar, mas eu recuava, pondo o lampião na frente. Aquilo então perfurou o umbigo de sua mãe, que começou a gritar de dor. Eu joguei o gás do lampião naquela coisa e toquei fogo, e quando ela soltou sua mãe, eu a arrastei para fora da cama e comecei a gritar por socorro. Os vizinhos vieram. Os vizinhos viram aquela coisa pegando fogo no nosso telhado, e depois toda a casa pegou fogo. Eles nos ajudaram a sair e fomos para o hospital mais perto. Sua mãe não resistiu, Lessan, e você teve que ficar dias no hospital para cicatrizar uma lesão em sua cabeça em forma de círculo. Esse lugar que nunca cresce cabelo. Depois do enterro, eu trouxe vocês dois e cuidei de vocês como faço até hoje. Alessandro não podia negar que estava assustado. E ao olhar para a fisionomia do irmão, notou a mesma coisa. Já receoso, ele perguntou: "O que atacou nossa mãe?" Dona Melinda limpou as lágrimas do rosto e respondeu: "O mesmo que está atacando as pessoas. A crendice que você não quer acreditar. Uma mananagal." Pava Capis, Filipinas, 23 horas. Estava uma noite quente. Pensei que estaria chovendo como em Manila, mas aqui estava fazendo um calor terrível. Me levantei para beber água e ao sair do quarto, percebi uma reunião de família. Normalmente eu passaria batido, mas ouvi parte da conversa. Sem querer, é claro. Dona Melinda estava contando uma história para os netos. Acho que o de cabelos compridos era o delegado, o irmão de Pedro. Não me envergonho de ter escutado a conversa, mas sim do que fiz depois. Sempre levo meu celular para onde eu vou e isso inclui até o banheiro. Mas quem nunca fez isso? Bom, eu liguei o gravador e direcionei para a sala. E gravei a história. Um depoimento em primeira mão de Dona Melinda sobre essa criatura estranha que ela diz está atacando a comunidade. Uma mananagal. Claro que ela não sabe que deu um depoimento, mas vou usar apenas como informações de pesquisa. Não quero estar encrencado com o neto dela, o delegado. Eu confesso que fiquei assustado, mas ainda bem que não sou uma mulher grávida. Que coisa sinistra. Eu voltei sorrateiro para o meu quarto e bebi minha água. Vou pesquisar sobre essa vila próxima daqui, da comunidade, e ver se descubro mais coisas. Recebi outra mensagem no meu blog da mesma pessoa que me mandou as fotos no aplicativo de mensagem, e diz assim: @Magal25. Tique, 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 tique. É o som da morte. Tenha cuidado ao sair à noite. Saberá o porquê pela manhã. Achei a mensagem estranha, mas pensei: Thales, Thales, você está na internet onde não faltam coisas estranhas. Curti a mensagem, fechei meu blog e, como estava sem sono e a casa estava em silêncio, fui para a sala e comecei a dar uma introdução no meu livro. Pava Capis, Filipinas, 3h40 da manhã. Alessandro acordou com o celular tocando insistentemente. Meio sonolento, ele atendeu. Era o detetive Arthur Lemos. O que houve, Lemos? Senhor, precisa vir. Temos outra vítima. Já estou a caminho. Alessandro desligou o celular, foi tomar um banho, se arrumou e penteou os cabelos. Parou por um momento na frente do espelho e repartiu os cabelos, deixando abaixou um pouco a cabeça e observou aquele círculo sem um único vestígio de cabelo. Aquele buraco descabelado era o motivo dele deixar seus cabelos longos. Era mais fácil esconder. Ele suspirou e os prendeu como um copo.
e pegou sua arma e o distintivo e saiu do quarto. Ao chegar na sala, deu de cara com o hóspede, o escritor amigo de Pedro. Ele foi até o rapaz para se apresentar. Você deve ser o escritor amigo do meu irmão. Sou Alessandro Galeno, delegado de Pava. O rapaz estendeu a mão para ele e disse: Sou Thales Walter. É um prazer conhecê-lo. Pedro fala muito do senhor. Não me faça parecer tão velho com esse senhor. Pode me chamar de Alessandro. Fique à vontade, mas tenha cuidado com as lendas que se contam por aqui. Podem ter um teor exagerado às vezes. Thales riu e respondeu: Terei cuidado, delegado, pode deixar. E obrigado por sua hospitalidade. Mas posso lhe fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. O senhor está indo em uma ocorrência, não é? Eu posso lhe acompanhar? Prometo não atrapalhar, é só para enriquecer a minha história. Alessandro pensou em dizer não, mas talvez aquele rapaz precisasse de um choque de realidade para ver que as coisas não eram só uma historinha para entreter seguidores. Está bem, mas não deve sair de perto de mim. Não fale nada e não mexa em nada. Estou esperando no carro, seja rápido. Thales saiu rápido da sala, guardou seu notebook e vestiu uma calça jeans e uma camisa preta. Enfiou os pés em um tênis e em 5 minutos estava batendo no vidro da janela do carro de Alessandro. Ele destravou a porta e Thales entrou. Alessandro deu partida e no caminho ligou para Arthur. Onde é a ocorrência, detetive Lemos? Em Beach, senhor. Pava, Capis, Filipinas, 4 horas da manhã. Eu estava eufórico. Foi sorte o irmão de Pedro ser tão legal. Estou indo numa ocorrência. Parece que o psicopata atacou de novo. Vou lembrar de anotar todos os detalhes. Percebo que o delegado Alessandro está me espiando pelo retrovisor interno. Já percebi que ele é do tipo que nada passa despercebido, e minha confirmação chega logo. O que tanto escreve aí, Walter? Você vai apenas me acompanhar. Se pôr qualquer coisa não oficial em seu blog, vai estar encrencado, entendeu? Entendi, delegado. Só estou fazendo as nossas anotações normais, para não esquecer as ideias do momento. Só vou pôr no meu livro o que o senhor permitir. Assim eu espero. O delegado Alessandro era vivo. Terei que ter cuidado ou perderei a oportunidade rapidinho. Chegamos na praia e estava cheia de policiais. Uma fita típica, amarela e preta, já determinava o limite que o público não deveria ultrapassar. E já havia uma quantidade considerável de curiosos. Mas eu me senti VIP naquele momento. Pois passei por baixo da fita com o delegado. Alessandro. Mais adiante, o médico legista já estava examinando o corpo. Eu juro que não estava preparado para aquela cena. Mas como escritor de blog de terror, não posso amarelar diante de uma cena dessa. Afinal, é material para o meu livro. Bem, vamos à cena. Era um homem na faixa de 20 anos, pele pálida devido à ausência de sangue. A boca estava aberta no ângulo deformado. Havia uma gosma verde saindo de sua boca. Os olhos estavam arregalados e vidrados no nada. A face do homem era um completo terror. Seu tórax foi aberto de forma grotesca. Parecia que foi escavado e depois aberto, de forma selvagem. Eu diria que um animal fez aquilo. Mas não imagino um psicopata fazendo isso. Eles são mais profissionais e meticulosos, além de serem perfeccionistas. Era uma cena muito selvagem para ser um psicopata. Se a avó do delegado Alessandro estiver certa, esse é definitivamente um ataque de Mananagal. Continuando. Dentro da cavidade torácica, não havia coração, nem fígado e nem intestinos. O resto era uma bagunça de órgãos com o mínimo de sangue. Mas um indício de que não se tratava de um psicopata.
ou esse suposto psicopata era um canibal excêntrico que sofria de vampirismo. Quando terminei minhas anotações, um policial que imaginei ser o detetive Lemos tomou o celular das minhas mãos e leu tudo o que anotei. Então perguntou para o delegado: "O que temos aqui, chefe?" "Um perfilador." Ele detalhou o corpo e fez deduções mais rápidas que o Antônio. "De onde o senhor tirou esse?" O delegado Alessandro olhou para mim e depois para o policial e disse: "Deixe ele em paz, Lemos. É o amigo do Pedro, o escritor. Mesmo assim, o senhor deveria dar uma olhada nas anotações dele." Esse comentário chamou a atenção do delegado, que se aproximou e pegou meu celular e leu minhas considerações sobre a cena. Ele franziu a testa algumas vezes e eu imaginei: estou ferrado. Mas quando terminou, ele me olhou e disse: "Penso o mesmo sobre o psicopata, mas você se expressou melhor com o fato dele comer apenas os órgãos vitais. Também acho que ele sofre da síndrome de Renfield, por isso a ausência de sangue." Ele me devolveu o celular e me perguntou: "Onde aprendeu a fazer isso, Walter?" Meu pai era perfilador e trabalhou alguns anos com a polícia de Manila como legista. Até sofreu um infarto fulminante, causado pelo uísque e o cigarro. Sempre que ele estava trabalhando e eu estava por perto, ele perfilava o cadáver, enquanto trabalhava nele. Acabei aprendendo. O delegado ficou me olhando com uma expressão no rosto, que não entendi bem, então ele perguntou: "Você já falhou alguma vez?" "Nunca, senhor. Mas esse cadáver está me deixando confuso, e talvez seja a primeira vez que eu erre." O delegado riu, e eu não gostei nem um pouco do sorriso dele. Então ele disse: "Vamos ver se você é bom mesmo, Walter." Ele me levou para mais perto do corpo e disse: "Quero que observe toda a cena em volta do corpo e me diga como imagina que o ataque aconteceu."